Olá, olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão pré-prova para o concurso Analista de Judiciário do TRT4. Com muita alegria, a prof está aqui com vocês, né? Depois de tudo que estudamos, revisamos, né? Fizemos questões, trabalhamos em conjunto para que vocês, né, gabaritem aí as questões da disciplina de Direito Processual Civil. Né? Para aqueles que ainda não estão familiarizados com a professora, estão chegando, né, depois, meu nome é Alexandra Matos, sou professora de Direito Processual Civil aqui da casa e com muita alegria recebo vocês com muito amor e acolhimento para, né, revisarmos alguns pequenos pontos, né, que nós vimos durante todas as nossas aulas de disciplina de Direito Processual Civil, notadamente aquelas que eu ministrei, né, para que a gente possa tentar, né, trazer aqui para vocês o mais resumidamente possível o que a gente vislumbra importante, o que costuma ser cobrado dentro da temática de Direito Processual Civil neste tipo de questão. Aqui, pessoal, hoje não é o momento de a gente entrar em pormenores, de a gente, né, entender a fórmula de Bhaskara, não é isso, tá? Hoje realmente eu só vou ratificar alguns pontos que durante todas as minhas aulas eu falei para vocês que eu achava, né, que o professor infelizmente não tem bola de cristal, mas a gente tem uma noção, né, do modus operandi aí das bancas, do que costuma ser cobrado. Tomara que continuem cobrando esse tipo de temática, né, na provinha de vocês, para que vocês aí, né, tenham também mais este privilégio, este benefício de estudar aqui conosco, certo? Então, queridos, baseado aí nas últimas provas da Fundação Carlos Chagas para este concurso e dentro da temática do Direito Processual Civil, como vocês bem sabem, a última prova, ela foi feita dentro da temática ainda, né, da legislação anterior. Eles cobraram o CPC de 73 e esta prova, diferentemente, ela traz toda a lei, né, 13.105, que é a legislação que disciplina o Código de Processo Civil de 2015, atual, aí vigente desde março de 2016. Tá? Então, foi tudo que nós estudamos, né? Teve várias modificações e é essa legislação, né, que vocês estudaram e que vai ser cobrado, né, e a temática também, certo? Então, para nós, né, é a primeira vez que na prova de vocês vai ser cobrado esse CPC de 2015. Então, baseado nas últimas provas, a gente acredita que eles vão perguntar, né, questões aí que estão, né, em voga, que o CPC de 2015 consagrou, né, como a questão da unidade da uniformização das decisões judiciais e unidade do direito, né, que a gente falou ao longo de todas as aulas, né, da intenção do legislador de, né, dar prioridade, dar eloquência às figuras dos precedentes, das súmulas vinculantes, da repercussão geral, e trouxe inclusive incidentes que garantem este tipo de questão, como o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, também como o IAC, incidente de assunção de competência, que nós estudamos. Nós vamos relembrar brevemente aqui agora, porque acredito que possa ser matéria a ser cobrada, e também, né, questões ali bem pontuais quando nós estudamos sobre o procedimento comum dentro da perspectiva de petição inicial, reconvenção, contestação, prazos, né, dessas defesas e essas pequenas fases que eu sempre, né, eu percebia estudando as provas de vocês que eles costumam cobrar, né, então acredito que é um ponto importante também para a gente estudar. E como a professora sempre falou também ao longo das aulas, a questão de competência, modificações da competência, é um assunto que eu percebi, né, e juntamente com a casa a gente percebe que costuma ser bastante cobrado nesse tipo de concurso. Vamos ver se a gente, né, acerta aí, revisa efetivamente esses conteúdos pontuais, o que não
né, o que não obsta o estudo de todas as demais disciplinas que vimos, né? Falta pouco agora, então hoje vocês têm que focar aí no que acharem, né? No que vislumbrarem que é importante para vocês, no que ainda, né, falta uma revisão para chegar lá e arrasar. Certo, queridos? Estaremos aqui na torcida, então vamos lá. Mão na massa. Então, queridos, hoje eu queria que vocês, assim, ó, não se apegassem tanto ao material. Eu sou a professora do material, eu procuro trazer sempre materiais, né, para que vocês tenham aí essa apostila para acompanhar as aulas. Mas hoje não se apeguem tanto, eu só trouxe revisão de conceitos, algumas das coisas que a gente já tem nos nossos materiais das aulas, para que a gente possa acompanhar a aula e fluir da melhor maneira, certo? Então, como a professora havia dito, nós temos essa questão, né, da eloquência do legislador de 2015 com relação, né, à garantia da uniformização das decisões judiciais e garantindo uma unidade do direito, como a prof sempre falou. Questões idênticas precisam ter tratamento igualitário, sob pena, né, de violação de uma segurança jurídica, né? Se nós temos um mesmo caso, se eu e o meu vizinho compramos um carro X, na data X, da cor X, que deu o mesmo problema, e o meu vizinho vai ganhar a indenização e eu não, isso é injusto, né? Isso não é o que disciplina todo o nosso aparato de legislação, tanto do ponto de vista processual civil, tanto do nosso ponto de vista de direito civil, de responsabilidade civil, como de Constituição Federal, né, que vai esbarrar lá nos princípios, né, do devido processo legal, né, do contraditório, da ampla defesa, da garantia do acesso à justiça, da isonomia de decisões e uma série de princípios e direitos que eu poderia aqui citar para vocês. Então, é essa grande preocupação hoje que nós temos e que, ainda que já com a vigência do CPC de 2015 há 5 anos, né, quase 7, na verdade, vem 16 para 22, já são, 16 para 22 são 6, né, sabe que o pessoal que trabalha com direito não é bom na matemática, né, eu não sou diferente disso. Mas nesses aí 6 anos de vigência do nosso CPC, a gente percebe ainda que temos muito, né, das práticas forenses a evoluir nessa questão, mas a legislação está ali para nos amparar, certo? E nós temos que lutar por ela e vocês, né, se Deus quiser, vão aí estar ocupando os cargos de vocês e vão ver nas práticas forenses de vocês essa importância também e como isso tem sido observado e tem sido debatido entre os gabinetes, entre os magistrados, tribunais e afins. Certo, queridos? Então, lembrando brevemente, tá? A figura dos precedentes, depois da súmula vinculante, depois da repercussão geral, para que a gente possa, né, só relembrar essa figura aí importante. Então, queridos, os precedentes, eles estão lá no artigo 926 e 928, que foi justamente essa busca do legislador pela teoria dos precedentes judiciais e unidade do direito. O CPC 15 trouxe para o nosso sistema processual a força da eficácia vinculante dos precedentes judiciais. O artigo 927 traz hipóteses de precedentes, cuja aplicação de cada um deles está prevista em vários artigos e institutos. Os precedentes estão organizados no atual Código, passando por conceitos de ratio decidente, efeitos vinculantes, técnica da distinção e superação. Né? Então, aqui, inclusive, eles podem perguntar para vocês técnicas de precedentes, né? Que a ratio decidente, as razões de decidir, se vão causar efeitos vinculantes para as outras decisões, vão vincular aos demais ou não, né? E a técnica da distinção e da superação, que é aquele famoso distinguish, né? Da common law, que eu preciso provar, o Poder Judiciário precisa demonstrar que, ou até mesmo a advocacia, se não quer que o caso que está sendo debatido não seja
não caia, né, naquela tese já adotada pelos tribunais, fazendo distinguish. Ó, esse caso é distinto por isso. Ele foi comprado na outra data, ele foi fabricado, não foi fabricado em Minas Gerais, foi fabricado em Porto Alegre, portanto sofreu alteração por isso. Tudo isso, né, é importante aí para vocês entenderem. Estou dando exemplos bem simples para que vocês, né, entendam o que é. Relembrem, né, porque a gente já viu tudo isso de forma bem fervorosa em sala de aula. Depois nós temos a súmula vinculante, né, que teve esse propósito de criação de dar também maior efetividade ao processo. Primeiro nós tínhamos lá aquela súmula vinculante persuasiva, que daí, né, que só tinha a intenção, né, de persuadir o magistrado a partir de uma decisão que os tribunais superiores já tinham se manifestado. E agora nós temos ali pelo 927, inciso 4, a obrigação dos juízes e dos tribunais observarem os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, que a gente sabe que é aí a competência de cada uma para julgar casos, certo? Então, brevemente, depois nós temos a figura da repercussão geral, que entrou lá no nosso ordenamento jurídico, de fato, pela emenda constitucional número 45, né? Ela foi introduzida pela essa emenda constitucional e, portanto, trata-se de um instituto que pode ser aplicado nos recursos extraordinários não apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, para isso, o requerente do processo tem que demonstrar, né, que a controvérsia se refere a questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses subjetivos da causa, que vá, né, para além das partes. Isso é repercussão geral. Não é só o meu caso lá, a minha briga com a vizinha. Tem que ser algo que tem uma repercussão social, política, econômica e, por isso, vai servir, né, de repercussão geral para todos os demais casos. Está lá no 102, parágrafo 3º da Constituição, que nós vimos, inclusive, né? Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral. Então, assim, não adianta não demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-la pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Competência, tá, do STF aqui, queridos, está lá no 1035, como vimos, e parágrafos, compete exclusivamente analisar a existência ou não da repercussão geral, suscitada pela parte no recurso extraordinário, né? É o que determina o 1035. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Então aqui vejam, pessoal, que eles podem trazer em assertivas para vocês com relação à repercussão geral, ó. E aí, pela essa breve revisão, a gente já sabe, né, que a apreciação ela cabe ao STF, tá? Tá lá no 1035 do CPC. Tá em recurso extraordinário, porque vocês sabem que recurso especial não é julgado pelo Superior Tribunal Federal, porque a matéria infraconstitucional, então, é Superior Tribunal de Justiça, não se confundam. Artigo 1035 e artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. E aqui, queridos, essa decisão aqui é irrecorrível. Então, cuidado, porque às vezes a gente pensa, ai, mas e o contraditório, a ampla defesa, que a professora fala tanto. Cuidado, essa decisão aqui, ela é irrecorrível, né? Faz até um sentido, porque sabemos que o STF é o último grau, né? Aqui, né, no ordenamento jurídico brasileiro, é o último grau, né, que a gente pode, de recursal, propriamente dito, assim, falando informalmente falando. Depois nós vamos ter só as cortes interamericanas, né, de direitos humanos, que não é todos os casos que cabe, né, e aí tem que ver se o Brasil tem
tratados com eles nesse sentido ou não, que não é o caso. Então, o STF aqui é a nossa Suprema, né? É realmente corte, assim, a gente não é ruim do ponto de vista doutrinário a gente falar em Suprema Corte porque há autores, e eu concordo, que dizem que o Brasil não tem, né, um ordenamento jurídico que possa dizer que nós temos uma Suprema Corte. Mas o STF tem esse papel de justamente Superior Tribunal Federal, porque realmente, né, é aí o que exerce maior jurisdição sobre os demais, né? No ponto de hierarquia e soberania das decisões. Mas, claro, gente, sempre dentro da perspectiva da Constituição, constitucional, guarda da Constituição. Então, aqui a gente já sabe que o que é por decisão irrecorrível e compete exclusivamente, tá? A repercussão geral é do STF. Se a questão tentar discutir com vocês com relação a STJ, a juiz de primeiro grau, vocês já sabem. Então, tem que ter esse cuidado também nessa questão. Não confundir com os casos repetitivos, que os casos repetitivos são justamente os casos que vão poder ensejar, né, aí uma discussão, né, unificada sobre esse tema para que se tenha uma unidade, uma decisão única, né, justa e igualitária sobre os casos repetitivos. Então, é o recurso julgado pela sistemática descrita pela lei, que nós vimos, né, pelo CPC, em que aqui é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que é discutida a idêntica questão de direito. A escolha do processo para ser julgado como repetitivo pode recair em processo encaminhado pelos tribunais de origem como representativo de controvérsia ou em recurso já em tramitação. Aqui, ó, encontro de que nós conversamos, isso aqui está lá no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, como o prof sempre coloca, que cada tribunal tem o seu próprio regimento interno. E lá no 1036 do CPC dispõe justamente isso, ó, que quando houver multiplicidade de recursos, aqui é especiais. Por que especiais? Porque o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem competência para legislar matérias de ordem infraconstitucional. Então, portanto, é ele que vai julgar esses casos aqui. A análise de mérito recursal pode ocorrer por amostragem mediante a seleção de recursos que representem a matéria adequada, a controvérsia. Recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento em idêntica questão de direito. Né? Aqueles casos, assim, a gente vai enxurradas de ação, às vezes, muitas vezes, contra o próprio Estado, né? União, Estados, municípios, tem que cuidar, porque daí tem que ver se não é de competência do STF, mas casos clássicos, né? Aqueles casos antigos das ações, ações da CRT, onde em dado momento, lá naquela época ainda era o CPC de 73, mas teve sim que se dar um tratamento através da análise de recursos repetitivos, né, para que se chegasse num consenso sobre aquelas ações, porque eram muitas ações, né, e muitas delas idênticas que mereciam o mesmo tratamento, e em um dado momento suspendeu-se os processos para decidir, né, de forma equânime, porque estava tendo aí confronto entre tribunais estaduais sobre o tema, tá? E aí, nessa perspectiva, nós estudamos, então, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é justamente, né, um mecanismo que o legislador do CPC prevê para realmente tentar, né, estabelecer aí o procedimento sobre casos repetitivos. O IRDR não tem caráter preventivo, gente, é muito importante. Eu não posso entrar com o IRDR prevendo que vai haver uma enxurrada de ações contra as mortes da Covid, por exemplo. Não, já tem que haver casos em andamento e repetitivos para que ele seja instaurado, tá? Não pode ser instaurado por uma especulação de repetitivos, preciso estar diante de decisões conflitantes e repetitivas.
pode ter a repetição de ações que estão decididas em primeiro grau, mas deve haver pelo menos um processo no tribunal sobre a causa que sirva de causa piloto, a famosa causa piloto. Então, eles podem perguntar para vocês sobre a necessidade de causa piloto, se eles podem tentar induzir vocês ao erro e dizer que o IRDR tem caráter preventivo, o aluno ali no nervoso lembrou da palavra, acha que tem, não tem que ter já pelo menos um caso, né? E não será admitido se a suposta causa piloto estiver pendente de julgamento pelos tribunais superiores. Este é um requisito negativo do ITR de suma importância. Tá? Então, ele tem que ser admitido, né, sem a pendência de julgamento. Tem que ter sido já julgado pelos tribunais superiores. E aí, lembrando, tá, que para ser possível, né, os requisitos de cabimento do IRDR a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas vai ocorrer quando? Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. É unicamente de direito, né? A gente não vai discutir aqui os fatos. É o direito de obter determinada questão, o direito de internação, né? O direito de indenização por morte Covid. Exemplos, tá? Risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Claro, porque se, né, o meu vizinho ganhar a indenização pelo falecimento do parente do Covid e eu não ganhar, isso não é isonomia nem segurança jurídica, né? Tratando-se aqui de casos repetitivos, tá, pessoal? Ou iguais, né? Legitimidade. O pedido de instauração do incidente será dirigido pelo presidente do tribunal, pelo juiz ou relator, por ofício, pelas partes, pelo MP ou pela Defensoria Pública, tá lá no artigo 977, parágrafo único, né, que trabalha os documentos necessários à demonstração dos requisitos para a instauração do incidente. Como sempre, quando a gente estuda os institutos processuais, né, a gente sempre tem que estudar a competência, quem é competente para processar e julgar, e também a legitimidade, né? Quem é que tem legitimidade para propor e para sofrer ação. Aqui não é diferente, tá? Relembrando brevemente, tá? São bastante artigos, né? Eu não vou ficar aqui lendo um por um, que nós já estudamos isso em aula, mas eu quis trazer para relembrar os principais pontos. O julgamento desse IRDR, segundo a legislação, é no prazo de 1 ano com preferência, sobre os demais feitos, à exceção daqueles que envolvam réu preso e habeas corpus. Isso pode ser perguntado, está lá no 980, que a possibilidade, que inclusive existe a possibilidade de prorrogação do prazo por decisão fundamentada, como está no parágrafo único. Então, cuidado, que se eles fizerem uma afirmação para vocês com relação ao prazo de julgamento de 1 ano, que eles colocam o julgamento de IRDR, é obrigatório o julgamento de IRDR no prazo de 1 ano sob pena de prejudicar as partes, ou sob pena de não ser, de ser prejudicado, de perder o objeto, né? Então, vocês sabem, aí o aluno fica, não, mas a prof falou que realmente tinha que ser 1 ano, mas não atentou ao parágrafo 1º. Pode ter a prorrogação desde que em decisão fundamental, certo? Não terá cabimento o reexame necessário em orientação adotada em incidente de resolução repetitivas, está lá no 496, parágrafo 4, inciso 3. Ou seja, aquele reexame necessário, aquelas matérias que nós estudamos, notadamente em sucedâneos recursais, né? Matérias, notadamente envolvendo as questões da fazenda pública, que obrigatoriamente, mesmo que não haja, né, a intenção voluntária da parte de recorrer daquela decisão, passa para o tribunal acuó para uma reanálise, sim, independente da vontade das partes, tá? Mas aqui não é o caso, não terá este cabimento. Depois, o que eu acho importante, o que eu vislumbro importante do IRDR é a questão da reserva de plenário, tá? Que está lá no artigo 97. Se estiver no IRDR discutindo-se alguma questão de ordem constitucional que diga respeito de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, tem que se considerar esta cláusula de reserva de plenário que está prevista no artigo 97 da Constituição, ou seja, exigência de quórum qualificado nesses casos, que é o que fala o 97, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros
do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Então, tem essa questão da reserva de plenário. Tem que ter, né, somente pelo voto da maioria absoluta que poderá se declarar, portanto, essa inconstitucionalidade da lei ou do voto da lei ou do ato normativo do poder público, que a gente estudou também em outras perspectivas com relação a isso. Tá, queridos? Depois, lembrando, tá, aqui por fim, que não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação para o recurso competente e o processamento e julgamento da reclamação, está lá no artigo 988 a 993, serão regulamentados pelo regimento interno do respectivo tribunal. O CPC ainda prevê a possibilidade do interessado requerer durante a suspensão o pedido de tutela de urgência, muito importante, que deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Mais duas lembranças importantes sobre o IRDR. Cabe, né, reclamação contra a decisão do IRDR, que nós estudamos a reclamação, está lá no artigo 988 ao 993, notadamente no parágrafo 1º do 985, também, tá? E cabe também pedido de tutela de urgência em IRDR, por se entender que precisa aí, né, de um movimento prévio, né, jurisdicional, antes da decisão efetiva sobre o caso. Tá lá, ó. Artigo 982. Admitido o incidente, o relator, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo. Né? Por ter uma questão importante aí, que as partes, né, seja uma questão de internação, se não for decidido esses casos repetitivos, as pessoas, né, vão morrer. Casos que também tragam sobre perecimento de um direito, né, prédios, construções que estão, né, para serem demolidas ou para, né, realmente desabarem. Então, exemplos assim que a gente tem que pensar que é necessário e fundamental, né, um pedido de tutela de urgência. Depois, queridos, em complemento ao incidente de resolução de demanda repetitiva, nós temos a figura do IAC, incidente de assunção de competência, que está lá no 947 do CPC. Né? O IAC, ele cabe em recurso, remessa necessária e processo de competência originária e quando houver questão de direito relevante sem repetição em múltiplos processos. Né? Não, aqui não é diferente um pouquinho do IRDR e nós vamos relembrar essas pequenas diferenças, tá? A legitimidade quem tem é o relator, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as partes, tá? De modo que o julgamento pelo órgão colegiado, que é o regimento interno e o acórdão, vincula todos os juízes, né, e órgãos, exceto no caso de revisão, que é o caso do precedente judicial, lá do artigo 927, inciso 3 do precedente judicial. O Superior Tribunal de Justiça admitiu o primeiro incidente de assunção de competência em fevereiro de 17. Tá, queridos? O CPC também prestigiou essa figura do IAC com mudanças significativas, que foram regulamentadas no âmbito do STJ a partir da emenda regimental 24 de setembro de 16. Por meio do incidente, o processo pode ser julgado, portanto, por um órgão fracionário ali dentro do STJ, diferente daquele que teria originalmente competência para a matéria. Então, se, né, porventura a questão trouxer para vocês a questão quanto, né, a competência de um órgão fracionário para julgamento de IAC, está correto, dentro do STJ. Assim, né, como os recursos especiais repetitivos e os enunciados de súmula, os acordos proferidos em julgamento de IAC agora são identificados como precedentes qualificados, é o que fala o artigo 121A do regimento interno. Na prática, isso significa que teses adotadas em assunção de competência devem ser observadas de forma estrita por juízes e tribunais. Necessidade de dissipar divergências entre turmas do STJ. Então, mais uma vez aí a demonstração, né, da necessidade de dar unidade de direito e uniformização às decisões jurisdicionais.
Também, para garantir a observância dos acórdãos proferidos em julgamento de IAC, caberá também reclamação. Então, IAC e IDR cabe reclamação, tá? Ou da parte interessada do MP no IAC, conforme previsto no inciso 4 do 988. Ó. Caberá a reclamação da parte interessada ou do MP para garantir a observância do acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Aí aqui algumas casadinhas que eu sempre gosto de fazer para vocês lembrarem entre IRDR e IAC. Ou seja, ambos institutos se diferenciam na origem porque o IRDR é voltado a demandas repetitivas, né, aquelas demandas massificadas, como a gente fala assim a grosso modo, né, em busca de reter aí a continuidade de ações com o mesmo tema. E já o IAC visa conter os processos com repercussão geral, com repercussão social, buscando, portanto, né, que possam se tornarem repetitivos ou gerar consequências graves. Então, o IRDR aí tem a questão de terem essas enxurradas de demandas da mesma questão, matéria economicamente de direito, mas o IAC vai mais ao encontro da repercussão social. E aí, meus queridos, feito essa lembrança, né, com relação aos precedentes, à repercussão geral, ao IRDR e o IAC, né, e tudo que nós vimos com relação à importância da uniformização das decisões jurisdicionais, que veio muito forte estabelecido dentro da perspectiva do CPC 15, portanto, né, eu vislumbro que pode ser perguntado, se participasse dessa banca, faria pelo menos uma questão nesse sentido, né, porque realmente é algo aí que tem que ser trabalhado, que tem que ser observado aí pelos órgãos jurisdicionais. É uma questão de suma importância, tá? E aí, superada essa questão, nós entramos na questão da competência, né? A gente estudou muito competência nas aulas, competência, modificações da competência, competência absoluta, relativa, porque é uma matéria que costuma ser cobrada, né? Aí dentro da competência, nós temos a figura da continência, da conexão, que vocês acabam precisando saber dentro do estudo de competência. E todas essas modificações da competência que isso tem. Então, o que nós vamos lembrar brevemente sobre competência? Onde também temos que relembrar um pouquinho de jurisdição que estudamos. Então, a jurisdição ela é exercida em todo o território nacional, como sabemos, por questão de conveniência, especializam-se setores da função jurisdicional. Distribuem-se as causas pelos vários órgãos jurisdicionais, conforme as suas atribuições, que têm limites definidos em lei, limites que lhes permitem o exercício da jurisdição. A jurisdição é uma, porquanto manifestação do poder estatal, entretanto, para que seja mais bem administrada, há de ser exercida por diversos órgãos distintos. A competência é exatamente o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. A competência jurisdicional é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos pela lei. É o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição, a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. Então, queridos, aqui brevemente para relembrar conceitos de competência e para a gente situar dentro da nossa revisão. A competência está prevista lá no artigo 42 e 53 do CPC, que nós estudamos exaustivamente. Mas a competência nada mais é do que, né, um mecanismo que o legislador encontrou para que a gente defina, né, quem é competente para julgar determinados casos, seja em razão da matéria, do território, das partes ou o que for, né? Matéria de direito empresarial, matéria de direito civil, matéria de direito penal. Quem é competente para processar e julgar? O foro, o juiz, a vara, o tribunal. Quem é competente para processar e julgar? Isto é
competência, né? Dentro da perspectiva da jurisdição, né? Jurisdição é o que o Estado, né, exerce sobre as nossas relações privadas, né? As nossas relações privadas, quando não resolvidas, né, em âmbito privado, a gente repassa elas para que o Poder Judiciário possa dirimir os nossos conflitos, né? Existe a jurisdição contenciosa, né, e a voluntária, né? Muitas vezes até o Estado tem uma obrigação, dever de interferir em alguns casos mesmos, né, sem ser suscitado, como a gente viu lá nos casos de jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa, casos e casos também. E tem casos que a gente precisa só da declaração do Estado para, né, uma manifestação de vontade. Dito isso, meus queridos, vamos relembrar poucos artigos sobre competência para que a gente possa relembrar as diferenças principais entre competência absoluta, né, e aí garantir a aprovação nas questões de competência. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvando às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Obedecidos os limites estabelecidos na Constituição, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código, CPC 15, ou em legislação especial pelas normas da organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos estados, tá? E aí nós temos a classificação da competência, né? Que a principal é a absoluta e a relativa. A absoluta é aquela que não pode ser modificada, pois é determinada de acordo com o interesse público. Assim, não é plausível de mudança pelas circunstâncias processuais ou vontade das partes. A competência absoluta é assim considerada quando fixada em razão da matéria, né, em razão da natureza da ação. Né? Eu não posso querer que uma causa que esteja sendo julgada, né, uma ação de direito, né, material do seu trabalho, que é o concurso que vocês estão prestando. A Justiça do Trabalho, ela tem competência exclusiva para julgar casos, né, de direito do trabalho. Não posso querer que o Foro Central de Porto Alegre, né, que é competente para julgar outros tipos de causas, né, causas cíveis, por exemplo, julguem um problema com a minha empregada doméstica, por exemplo. Não dá. Por quê? Porque não é competente para processar e julgar. Há muito tempo lá atrás, não sei se em tanto tempo, mas se é um caso de 20, 30 anos, existia toda essa discussão entre a competência da Justiça do Trabalho. Alguns casos de acidente de trabalho eram, inclusive, julgados pela Justiça Civil. Hoje não é mais, hoje isso mudou, tá? Só para dar um exemplo para vocês com relação ao porquê da competência, né? E absoluta é isso. Eu não posso que um juiz, né, a vara especializada em recuperação e falência, julgue um crime cometido. Não é competente para processar e julgar, tá, pessoal? Simples assim. E a relativa diz respeito ao interesse privado. Ela é fixada de acordo com critérios em razão do valor da causa, como, por exemplo, aquelas causas de juizado especial cível, não tá no edital de vocês, né? A questão da Lei 9.099 do JEC, mas é um exemplo para vocês. Tem também os juizados especiais em âmbito federal e da Fazenda Pública, que tem, inclusive, tetos previstos para o valor das ações, em razão da titularidade, de acordo com a circunscrição territorial, judiciária, fórum comum, domicílio do acusado. Então, também temos casos de competência relativa. Eu até conversei com vocês nas nossas aulas sobre a questão dos foros regionais. Se a gente passar aqui, fazer um tour em Porto Alegre, a gente percebe que nós temos diversos foros regionais. Nós temos o Foro Central, nós temos o Foro do Quarto Distrito, o Foro do Sarandi, né, o Foro do Alto Petrópolis, o Foro da Tristeza. Por quê? Né? Porque muitas vezes, em razão da competência territorial,
né, do logradouro, né, das partes ali que estão num conflito, né, quem é competente para julgar vai ser aquele juízo ali que faz parte, né, daquele território onde as partes moram. Hoje mesmo no escritório, nas poucas semanas, nós estamos com um caso de conflito de competência entre o Foro Regional de Sarandi e o Foro Regional do Quarto Distrito. Por quê? Porque a minha cliente, que é autora, reside no bairro Sarandi. E o réu, né, reside no fórum a empresa do réu é no bairro próximo ao Quarto Distrito. E aí existe nessa possibilidade entre competência entre um fórum e outro, né? E aí a gente tem que dirimir quem é o fórum competente para julgar. É uma competência relativa, porque eu posso escolher a do domicílio do autor, né, que o autor tem essa prerrogativa, ou a do domicílio do réu. Ou ainda, poderíamos complicar mais ainda, né? Não poderíamos complicar e dizer que a relação contratual estabelecida foi praticada no Paraná. E para complicar mais ainda, nós poderíamos dizer que o foro de eleição eleito pelas partes, né, aquela última cláusula lá que tem nos contratos, foi o de Natal, Rio Grande do Norte. Então, existem essas questões de competência relativa que daí, né, vai se discutir. Isso não vai ser perguntado para vocês, são questões subjetivas, né, e tudo mais, mas só para vocês entenderem, né, e relembrarem da competência absoluta e relativa, tá lá, né, por estes artigos. Eu trouxe aqui principais, né, que podem ser cobrados nas questões para que a gente revise rapidamente. Então, o artigo 64 ali, ele coloca, ó, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como preliminar de contestação. O tempo é muito importante. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Meus queridos, gravem isso aqui, grifem isso aqui quantas vezes for necessário, porque é algo que muitas vezes costuma vir em afirmativas de questão, né? Para ver se vocês estão atentos, dizendo que a competência absoluta pode ser em qualquer tempo, em qualquer jurisdição, pode ser no juiz de primeiro grau, pode ser no tribunal, tá? Pode ser lá nos tribunais superiores, e ela pode, inclusive, ser declarada de ofício, ou seja, eu não preciso, como parte, autora ou ré, alegar, né? O juiz mesmo pode se dar por conta e, de ofício, já declarar que é incompetente. Tá? Nesse caso meu, o juiz, né, de ofício, não houve alegação das partes, e o juízo de ofício se declarou incompetente porque ele entende, né, que a parte autora ela reside em outro foro. Certo? Conflito de competência. Aí está lá no artigo 66, né, que existe aquele conflito positivo e o negativo, né? Quando dois ou mais juízes se declaram competentes, né, é o conflito positivo, que daí vai ter que se dirimir quem é competente para julgar, ou quando dois ou mais juízes consideram incompetentes, atribuindo um ao outro. Tá? Aí vai ter esse conflito aí. Também, né, tá? Todavia, não é necessário que nesses casos, não é só nesses casos que há conflito de competência, tá, pessoal? Também tem casos que é nos casos da conexão e da continência, né? Que tá lá no artigo 55 e 56 que a gente estudou, que pode haver o conflito de competência. Lembrando ali, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum o pedido e a causa de pedir. Continência também é uma forma de modificação da competência, reconhecida pelo CPC, quando duas ou mais ações houver identidades entre as partes e a causa de pedir, mas o pedido de umas pode ser mais amplo e abrange os demais. 56. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma pode ser mais amplo e abrange os demais. Então, vocês têm que lembrar da conexão e da continência para que tem a ver com causa, com pedido, causa de pedir e partes.
tá? Então, a conexão começa com pedido e causa de pedir aqui. Aí as ações vão ser conexas. E vai haver quando a continência, quando houver. Aqui não precisa ser as mesmas partes. Não precisa as partes, aqui não. E aqui é identidade de partes. Ó, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e a causa de pedir. E o pedido, ele se torna mais amplo. A gente estudou exaustivamente isso em aula. Tá? Então, havendo esse mecanismo, pode dar conflito de competência também. Tá? Então, as mesmas partes, mesma causa de pedir. Então, vão ter continência. Eu não posso entrar com ações idênticas, litispendência, mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmo pedido. Então, tem que ter esse cuidado aqui, que havendo essa questão, vai haver conflito de competência. Né? Aqui, existe um mesmo pedido e uma causa de pedir idêntico. Eu comprei um celular X na data X, deu errado. Né? Entrei com a causa de pedir a devolução do valor do aparelho, né? E a devolução, substituição do aparelho ou os danos materiais. Pedido. E a causa de pedir é esse. Mas eu sou a Alexandra. Aí a minha amiga foi lá no mesmo dia, comprou meu celular, deu o aparelho. Mesma coisa, pediu indenização, devolução, substituição do aparelho. Existe uma conexão dessas causas? Existe. Quem é que vai salvar isso aqui? Aquilo que a gente viu categoricamente que vocês têm que saber, artigo 59. Que eles adoram perguntar, que é a questão da prevenção. Vocês têm que saber qual é o juiz do prevento. Quem é o juiz do prevento que vai ser competente para julgar esse tipo de questão quando houver conexão e continência. Onde se distribuiu primeiro a ação. Prevenção. 1 minuto, 1 segundo, não interessa, é isso. Hoje em dia nós temos um sistema eletrônico bem fácil para controlar isso. Atenção, prevenção. O registro, a atribuição da petição inicial torna prevento do juízo. Não é que a minha petição está pronta lá no escritório, não. Protocolada, sistema, EPROC, ou o caso que for físico, ainda que é raro agora, o prevento. Se eu distribuir antes da minha vizinha e caiu na 5ª vara do foro central, o da minha vizinha vai ter que ser julgado aqui também, porque é prevento sobre a mesma causa. Por quê? Porque tem o mesmo pedido, a mesma causa de pedido. Tá? E aqui da mesma forma. Tá lá, então, no artigo 66, há conflito de competência quando? Aí aqui o conflito entre 2 ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou da separação de processos. Vão ficar em dúvida, porque aqui, né, a minha vizinha caiu na 7ª, por exemplo, e eu na 5ª, e depois vai ter, os 2 juízes vão ficar com essa controvérsia acerca dessa reunião ou não, né, continência ou conexão. Aqui vale a pena a regra da prevenção. Portanto, o juiz prevento é a 5ª civil, porque eu distribuí antes, que vai ser o competente para julgar. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. O juiz que entender que não é competente vai ter que decidir para onde enviar o processo ou vai ter que suscitar o conflito ao tribunal. Né? Lembrando que o conflito de competência está lá no 951 ao 958, pode ser suscitado a qualquer tempo, né, por qualquer das partes, pelo Ministério ou pelo juiz. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência. Tá? Após a distribuição, o relator determinar a oitiva dos juízes em conflito, ou se um deles for suscitamente apenas do suscitado. Parágrafo único, no prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar informações. Lembrando, então, né, que o conflito de competência, ele é de competência
do julgamento deve ser de competência dos tribunais. É o tribunal que julga. E aí tá aqui. Depois, queridos, com relação às modificações das competências, e notadamente a competência relativa, né, que ela poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Né? Tá lá nos artigos 54 ao 53, que vai também determinar como que se faz as modificações dessa competência. Sugiro que releiam, relembrem bastante essa questão que a gente estudou exaustivamente. Tá? E a incompetência também está lá no 64 ao 63, a gente já reviu alguns. Eu trouxe aqui só para lembrar e facilitar para vocês acompanharem no material. Tá? Depois, lembrando brevemente uma matéria também que eles adoram cobrar, que é a competência originária do... Opa, desculpa, quase que a prof caiu aqui um tomo, vocês iam dar risada aí no meu vídeo, se não editado. Mas não aconteceu. Competência originária dos tribunais, que é aquela competência para conhecer e julgar a causa pela primeira vez, originariamente, aquela que faz o primeiro exame da causa. A competência originária costuma ser dos juízos de primeiro grau, dos juízos singulares, ou seja, perante o juiz singular. Entretanto, a competência para processar e julgar o conflito de competência, foi o que a prof acabou de falar, será sempre de um tribunal. Então, se alguma questão trouxer lá para vocês, né, um conflito de competência, quem é competente para processar e julgar o juiz de primeiro grau? Eles adoram confundir. O juízo aqui recebeu a primeira petição inicial. O juízo que se declarou competente para julgar o caso em razão da conexão. Eles adoram fazer umas alternativas bonitas assim para confundir vocês. Não, conflito de competência é de competência originária dos tribunais, então, portanto, aqui vocês têm que tirar de letra. Até porque, pessoal, eu sempre falo para vocês, não faz sentido, se a gente não lembrar que a gente estudou, pensem um pouco. Se está tendo um conflito de competência entre juízos de primeiro grau, assim, seja o juízo aqui que eu do exemplo da quinta vara civil e da sétima vara civil, eles são, né, eles não têm hierarquia entre si, eles pertencem ao mesmo grau de jurisdição. Eles não, como é que eles vão julgar o conflito um do outro? Eles precisam de um tribunal acuó para definir essa questão. Então, nada mais, né, correto a legislação que estabelece a competência originária dos tribunais para julgar esses conflitos de competência, né, em âmbito aí de primeiro grau. O STF tem competência sempre que no conflito, além dos tribunais, o STF vai ter a competência quando estiver envolvido um tribunal superior. Mesma coisa, aqui nós estamos trabalhando com conflitos entre juízes de primeiro grau. Aí é a competência originária do tribunal acuó. Tribunal estadual ou federal, se for o caso de matéria de competência federal. Mas o STF tem competência sempre que no conflito estiver envolvido um tribunal superior. Se for a competência da primeira Câmara, um conflito de competência entre a primeira Câmara Civil e a segunda Câmara Civil, o tribunal competente para julgar o conflito dessa competência é ADQUEM, né? O de cima. Né? Eu acho que eu falei ACO antes. O juiz da ACO é o inferior, a instância inferior. ACO é a instância superior, tá? O STF tem competência sempre que no conflito estiver envolvido um tribunal, é o que determina o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, que fala: os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, em tribunais superiores ou entre estes, ou de qualquer tribunal, trata de uma competência determinada em razão da pessoa, a presença de um tribunal superior com um dos juízes conflitantes para que a causa seja competente. Então lá, um conflito entre o TST e o TRE, né? Quem é competente para processar e julgar? O STF, né? O nosso grandão lá, né? Como a gente gosta de falar, né? Informalmente. Ainda sobre a competência originária dos tribunais, né? Os tribunais de justiça e os tribunais federais devem processar e julgar os conflitos de competência entre eles vinculados, né? No conflito de competência que envolva órgãos fracionários dos tribunais, turmas, câmaras e etc., embargadores e juízes em exercício no tribunal,
observar-se-á o que dispuser a respeito do regimento interno do tribunal, tá? No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício do tribunal, observar-se-á no que dispuser o regimento interno do tribunal. Então, prestem essa atençãozinha aí com relação à competência originária dos tribunais, a gente tinha visto isso bastante. E aqui, pessoal, por fim, eu só queria lembrar para vocês a questão muito importante que é a defesa, né? A defesa no processo civil, que é a chamada contestação. Prazo 15 dias úteis. A contar depende, vai ter tudo aquele estudo lá do artigo 334, né, do CPC, que regulamenta a audiência de conciliação ou mediação, e tudo vai depender se essa audiência de conciliação ou mediação vai ocorrer ou não, para sabermos, né, o início da contagem do prazo contestacional, tá? Lembrando aí dentro da perspectiva do processo civil que nós estudamos, né, aquelas 4 fases do procedimento comum, onde nós vimos aí dentro a figura da petição inicial. A fase postulatória, onde a gente, né, tem aí o ajuizamento da ação através da petição inicial, né, e a gente tem aí, vai ter também a defesa, né, pelo réu, contestação, e se ele quiser, também a reconvenção. Depois nós vamos ter a fase ordinatória, que é a fase do saneamento, a fase de a reunião das questões para definir as provas que serão produzidas na próxima fase, que é a instrutória, e a fase decisória, onde o juiz proferirá a sentença. Aqui, queridos, né, lembrando artigos importantíssimos da petição inicial, nós temos o artigo 312, considera-se a ação proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, que for devidamente citado, que a questão da citação válida é importantíssimo para sabermos, né, notadamente a nível de concurso, a questão da citação válida. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigada a coisa e constitui em moro devedor, ressalvados os dispostos nos artigos 397 e 398, estudamos categoricamente isso em aula. E a petição inicial é um requisito de suma importância dentro do processo civil, porque ela vai fixar todos os limites da prestação jurisdicional, né? O juiz, então, não vai poder mais julgar a mais ou a menos a partir do pedido do autor, né? Ela é quase que um projeto de sentença, como diz, né, o professor, doutrinador Fred Gigier Júnior. Então, a petição inicial está lá, né, no artigo 312, começa, né, e vai indo 319 até o 330, tem todos os requisitos aqui, né, e inclusive aqui um requisito importante, que é a novidade do CPC, que é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, que está lá no 334, e a gente vai ver se isso vai ser realizado ou não e vai impactar no prazo de contestação. 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias úteis, cujo termo inicial será da data da audiência de conciliação ou mediação ou da última sessão de conciliação, que pode haver mais de uma, quando qualquer parte não comparecer ou, né, vai ter a segunda se não para comparecerem, ou comparecendo não houver autocomposição, vai começar a contar dali os 15 dias, tá? Úteis, queridos, artigo 219 do CPC. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência ou da mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1. Então, se uma das partes não quiser expressamente, vai contar desse pedido de desistência da audiência pelo réu. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos, que é aquele caso clássico que a gente estudou, né, em aula, que era, inclusive, a regra geral na vigência do CPC de 73. O que era? Né? O réu era citado, né, regra geral por carta R, esse AR ele voltava, né, para os autos até físicos, agora eletrônicos, e aí o início da contagem do prazo era da juntada, né, desse AR. Né? Então, a partir da juntada, e assim se não for feito, né, a audiência de conciliação ou até mesmo
o juiz determinar que é comum agora em razão da falta de... Ele sai despacho assim, em razão de que as partes não têm interesse em realizar a audiência de conciliação do artigo 334, se intime-se e para o réu para contestar ali nos termos da lei. E por fim, queridos, lembrando, importante para não confundir, com relação à reconvenção, que também modificou pelo CPC de 2015. A reconvenção antes ela era feita numa peça apartada juntamente da contestação. Era simultaneamente se protocolava lá dos autos físicos, fazer uma contestação e depois uma reconvenção juntas se protocolava simultaneamente. Agora não, a reconvenção ela é feita através de dentro da própria contestação, tá? Ela é dentro da própria peça, pode ser feita até em preliminar de contestação, se quiser. Eu geralmente deixo para o final nas minhas peças, tá? Mas a reconvenção é também muito importante, uma faculdade do réu e não uma obrigação, enquanto que a contestação é um ônus do réu. O réu pode não... Ah, professora, mas eu não quero contestar. Tudo bem, não contesta, mas tu vai sofrer consequências em detrimento de não contestar, porque tu vai... o réu que não contesta é o réu revel, e, portanto, presume-se verdadeiras, os fatos alegados, embora ainda a gente, é consagrado que a revelia ela induz efeitos meramente formais, mas não é a questão aqui, isso aqui nós não vamos ficar discutindo questões acadêmicas e doutrinárias. O que vocês precisam saber a nível de concurso é que, deste concurso que vocês estão prestando, que a reconvenção ela é uma faculdade do réu, enquanto a contestação é um ônus. A diferença está na pergunta que acabei de fazer para vocês. O réu é obrigado a contestar? Não. Mas a ausência da contestação gera efeitos, revelia, vai trazer prejuízos e por isso diz que a contestação é um ônus. A reconvenção é uma faculdade, pois o réu reconvém se ele quiser, de modo que a ausência de reconvenção não trará prejuízo nenhum, não é obrigatório, Aí tá lá no 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar proposta no prazo de 15 dias. Lembrando para aqueles que ainda não relembram com a reconvenção. Rapidamente, brevemente, simples. A reconvenção é quando, eu sou acionada dizendo que eu não paguei por uma prestação X, junto um contrato, tinha que ter pago, não paguei. Eu vou lá, apresento a minha contestação e manifesto meus fatos distintivos e modificativos de direito e digo, olha, em verdade, eu paguei, a prestação de serviço foi realizada e eu paguei, está aqui o meu comprovante de pagamento. Aliás, quem me deve é você, que está me cobrando indevidamente. Então, é quando a vítima, o réu, como a gente fala, se torna autor da questão. É quando a gente faz essa inversão. Tá? Isso de forma muito simples, tá, pessoal? Isso pode ser de forma mais subjetiva dentro de um processo. Mas é quando, como fala ali, o 343, é quando o réu vai fazer uma manifestação própria dentro de uma ação em que ele está sendo acusado de algum ilícito. Certo? E aí, meus queridos, é com muita alegria que a gente finaliza o nosso módulo completo de Direito Processual Civil com esse plus aí desse aulão pré-prova, que está chegando. Fiquem calmos, agora realmente façam os estudos estratégicos de vocês, se concentrem, fiquem calmos. A gente estudou bastante categoricamente, tenho certeza que vocês vão gabaritar as 5 questões de processo civil. Estou muito na torcida para que caiam essas questões que a gente revisou, questões que a gente deu muita ênfase, como competência, como precedentes judiciais e unidade de direito, que é uma coisa tão em voga agora no CPC 15, que é tão importante também para as nossas práticas forenses. Tenho certeza que vai ser muito importante quando vocês ocuparem os cargos de vocês, vocês vão lembrar das nossas aulas, tenho certeza. Tá bom?
Persistam nos sonhos, é difícil, eu sei o quanto é difícil, mas vai dar certo. Um forte abraço, até mais, contem conosco.